requisitos para concursos para administração, para o IBGE. Mas são 14 páginas de administração, basicamente a conteúdo de administração é PDCO, que eu vou ler. Planejamento, direção, controle e organização. Aí deixa eu ler aqui uns títulos. Primeiras coisas para criar conexões mentais. Aqui tem o primeiro, o básico dessa apostila aqui que eu vou ler é que tem um monte de definição das coisas. Tipo, definição de empresa, ponto de vista econômico. E agora eu vou falando isso. Produção, trabalho, capital, entidades, uma das vias, Harold Kuntz, William Newman, processos administrativos, planejamento, projetos, ponto de vista empresarial, projeto de 4 fases, projeto final, anteprojeto, implantação de projeto, funcionamento, organização, estrutura organizacional, teoria organizacista, teoria comportamentista, estrutura organizacional e o modelo organizacional clássico, tipo organizacionais para grandes empresas, unidades de negócios, horizontais, redes, vantagens, desvantagens, tipo de modelos, empresas prestadoras, estrutura de organização informal. A organização ou estruturação da empresa deve levar em conta 3 questões: autoridade, responsabilidade e divisão de trabalho. Departamentalização, né? Trabalho departamentalizar, análise, síntese, gráficos da organização, organogramas, fluxogramas. Direção, tarefa é um trabalho. Principais meios de direção, ordens de instruções, amplitude, forma, motivação. Ponto de vista, motivações de Newman, melhor remuneração, projeção de prestígio social, oportunidade de progredir, trabalho interessante, tratamento humano. Depois, comunicação, o emissor deve codificar, meios de comunicação, linhas de comunicação, conjunto de canais, ruídos de comunicação, canal horizontal, canal vertical de comunicação, canais externos de comunicação, coordenação, liderança. Lei de liderança fala 3 fatores: posição hierárquica, competência funcional, personalidade dinâmica. Daí começa a tomada de decisões do administrador e líderes, né? Daí fala da administração de empresas dessa coisa aí. Tem uma teoria de um cara chamado Lee Taylor. O estudo da teoria da tomada das decisões é bastante complexo. Controle, para terminar. Primeira fase de controle, classificação de controle, quanto tempo, controle quanto a duração, controle quanto a processo. Os padrões podem ser fixos, expressos ou ordem pessoal. Segundo processo de controle, terceiro processo de controle, um cara chamado Harold Kuntz, Cyril Donnell. Padrões físicos, padrões de custo. Também padrões de capital, padrões de receita e padrões de imponderáveis, impossíveis de serem elaborados. Daí existem meios de orçamento, demonstrações de tabelas estatísticas, relatórios, auditoria interna e externa, observação de pessoal, para terminar. Quanto tempo será que vai demorar para ler todas essas 14 páginas, todos esses tipos de temas, né? Mas isso é o básico de PDCO. Planejamento, organização, direção e controle. A empresa é um organismo econômico e destinado à produção de mercadorias ou serviços com o objetivo de lucro para o empresário. Ponto de vista econômico, a empresa possui 2 fatores de produção: trabalho e capital. Produção, fenômeno econômico que cria ou gera mercadorias e ou serviços para troca ou permuta. Somente existem 2 tipos de produção: mercadorias e serviços. Mercadorias, exemplo, alimentos. Serviços, exemplo, transportes. Trabalho. Todo esforço humano é destinado à produção. O homem é agente do seu trabalho e o primeiro fator de produção. Os recursos da terra e da natureza representam 2 fatores. O segundo fator de produção, isto é, o capital de máquinas e animais. Capital representa os recursos disponíveis e aplicados. Capital financeiro e capital econômico. Capital financeiro é o dinheiro ou crédito, financiamento, e o capital econômico é a equiparação, os equipamentos, produção de máquinas, ferramentas, etc., ou seja, um investimento. Nos sistemas econômicos capitalistas, as empresas são constituídas para a obtenção de lucro. Uma diferença entre o menor custo de produção e o maior preço das vendas das mercadorias ou serviços, caso contrário, terá prejuízo. O lucro tem 2 destinos:
ser distribuída entre sócios, a LITDA, e os acionistas, que são os SAs. Permanecer no giro dos negócios, figurando como reserva de acréscimo de capital. De acordo com a teoria organicista, as empresas comerciais, industriais, agrícolas, hoteleiras, etc., são consideradas organismos econômicos que produzem mercadorias ou serviços com objetivo de lucro. Entidades. Os organismos econômicos destinados à produção de mercadorias ou serviços sem fins lucrativos. Por exemplo, ONGs, clubes esportivos, fundações educacionais, associações religiosas, etc. Clubes esportivos não têm fim lucrativo? Desde quando? Voltando, religiosas também não têm fim lucrativo? Desde quando? Os resultados alcançados nas entidades são chamados de superavites, excesso de receita sobre as despesas, incorporando ao patrimônio sem distribuição entre diretores ou membros déficits. Os déficits são os excessos de despesa sobre as receitas, ou seu total permanece em suspenso em que para ser amortizado com os superavites futuros. A administração é uma das vias que nos conduzem ao objetivo das empresas ou entidades. Os administradores são pessoas encarregadas de fazer planos, organizar, dirigir e controlar. Viu? O PDCO. As operações por meio de um esforço conjunto de empregados, técnica e administrativa. Sobre o conceito de Harold Kohns, a administração é a arte de realizar coisas com e por meio de pessoas em grupos formalmente organizados. Grupos formalmente organizados quer dizer que não basta a reunião de pessoas para que se verifique a presença da ação administrativa. O grupo de pessoas deve ser constituído de forma deliberada e legalmente organizada, como acontece numa empresa ou entidade. Conceito de William Egg Newman. A administração consiste em orientar, dirigir e controlar os esforços de um grupo de indivíduos para um objetivo comum. A necessidade de orientação, direção e controle dos esforços do grupo de indivíduos. E que esse papel cabe ao administrador, ou seja, pode existir um número de pessoas em um cinema, dentro do ônibus ou uma praça, por exemplo, mas na falta de orientação ou direção ou controle dessa atividade, não haveria evidentemente uma administração, ou seja, se não tem controle ou direção dessa atividade, então não tem administração dessa atividade. Agora, finalmente do PDCO, planejamento, plano de processos administrativos. Planejamento. É decidir antecipadamente o que... Olha, basicamente aqui não vai ter o direção, né? Que nem a gente leu os títulos. Basicamente não tem direção, mas ele tem as coisas, começa a falar dos administradores e lideranças, que é basicamente ali direção. Planejamento é decidir antecipadamente o que deve ser feito para alcançar determinado objetivo ou meta. Podemos destacar dois tipos principais de planejamento administrativo: especial e o geral. O especial é aquele atingindo o seu objetivo deixa de ser utilizado, e o geral é usado muitas vezes de forma permanente. O projeto é um instrumento que possibilita avaliar as vantagens e desvantagens de reunir ou combinar todos os recursos no investimento empresarial, bem como aferir a capacidade dos empresários. Os projetos visam a montagem ou expansão das empresas em bases nacionais. Os projetos devem justificar os interesses em se manter um programa de produção e também reduzir os riscos que todos os empresários enfrentam ao tomar a decisão de investir. Podemos dizer que o valor dos projetos são o de ponto de vista social e o ponto de vista empresarial. O ponto de vista social é o macroeconomia, um estudo agregativo da atividade econômica como um todo. Ela acelera o desenvolvimento econômico do país e proporciona maior número de empregos e aos trabalhadores. Enquanto o empresarial é uma microeconomia, ela cuida individualmente do comportamento dos consumidores e produtores. Nela, ela justifica um programa de produção e a reunião dos fatores de produção. Ela permite reduzir os riscos do investimento e avalia a capacidade técnica administrativa dos administradores. Podemos distinguir um projeto em 4 fases distintas: o anteprojeto, o projeto final, a implantação de projeto e o funcionamento operacional. O anteprojeto procura-se, em linhas gerais, estabelecer um confronto entre as vantagens e as desvantagens de levar avante a constituição de uma empresa, ou seja, realizar os investimentos empresarial. O projeto final é, como a própria denominação esclarece, como conter todos os dados econômicos, técnicos, financeiros, administrativos e legais para a instalação de uma expansão de uma empresa numa região escolhida. A implantação do projeto significa construir e instalar a empresa de acordo com as especificações constantes do projeto final, devidamente aprovado. O funcionamento operacional do projeto consiste em entrar em pleno desenvolvimento das operações, ou seja, produzir mercadorias ou serviços de consumo para atender ao mercado consumidor. A organização agora. A organização é o processo administrativo que visa a estruturação da empresa, reunindo pessoas e equipamentos de acordo com o planejamento efetuado. Frente à estrutura organizacional, pode ser estendê-la recorrendo às duas teorias de organização: a teoria organicista e a teoria comportamentista. Organização, orgânico e comportamento. A teoria organicista
As empresas são comparadas ao organismo animal. Trata-se de um estudo pelo processo analógico por meio do qual observa-se a semelhança entre coisas diferentes. Podemos dizer que o conceito de órgão envolve a palavra função, que significa a ação de cada órgão, ou no caso da empresa, os serviços executados em cada departamento ou seção. Por exemplo, no organismo humano, a digestão é a função dos órgãos digestivos. Nos organismos econômicos, empresa, os recebimentos e pagamentos são funções ou serviços de gestão de caixa. Na teoria comportamentista, são as empresas que constituem uma reunião de pessoas que trabalham para a produção de mercadorias ou serviços. As relações que se estabelecem entre as pessoas que trabalham numa empresa constituem o que se chama de estrutura organizacional. Daí a estrutura organizacional determina quais os cargos ou postos que devem ser ocupados pelas pessoas, bem como as funções ou serviços a serem desempenhados por elas. E quando a empresa é organizada, ela chama-se de estrutura de organização formal, que estabelece uma linha de autoridade, que tem praticamente um organograma, né? Que tem autoridade sobre os outros subordinados, quem tem autoridade. E uma linha de responsabilidade também, que é quem pode prestar obediência a determinada autoridade. Os tipos de modelo organizacional clássico tem isso aqui. Disciplina, o primeiro lugar. Autoridade vai em linha vertical, piramidal, sacou? Duas vantagens do tipo 1 neuroclássico. A unidade de comando tem uma unidade de comando, ou seja, um executor recebe ordens de um único supervisor e tem uma simplicidade de estruturação. Fácil esquema de empresa, sabe? A desvantagem do clássico é o modelo em forma de pirâmide é muito rígido, e que por isso cria dificuldade nas certas transmissões de informações. Deve-se informatizar a empresa para melhorar tentar desfazer essa desvantagem. Terceiro, recomendações no modelo clássico. Reduzir ou achatar a organização vertical ou piramidal e reduzir os níveis hierárquicos. Sobre o tipo organizacionais de grandes empresas agora. Tem as unidades de negócios, tem horizontais e tem redes. Redes de negócios, horizontais e unidades de negócios. As unidades de negócio consistem em criar áreas ou setores independentes com vida própria, ou seja, uma previsão orçamentária, uma apuração de custos e também um resultado operacional positivo e lucro. Parece uma mini empresa, entende? Não se deve confundir as unidades de negócios com referência com as células de produção. Daí as horizontais, com o surgimento da técnica administrativa a partir de 1990, denominada reengenharia de negócios, o qual recomenda a busca de tamanho certo da empresa, ou seja, o right sizing, bem como a redução de níveis hierárquicos, que ou seja, downsizing, e ao praticar esses dois atos administrativos de right sizing e downsizing, ou seja, criar o tamanho certo e diminuir os níveis hierárquicos, a empresa estaria se horizontalizando. Daí as vantagens e desvantagens da horizontalização a vantagem é que cria rapidez na tomada de decisão. Se lembra que, por causa que antes, quando era muito vertical, muito alta a pirâmide, ela diminuía a velocidade. Ou seja, se você horizontaliza, aumenta a velocidade, ao contrário. E a desvantagem da horizontalização é que acontece um desemprego generalizado. E eu não sei o que na verdade significa isso aqui. Se é literalmente desemprego, ele está querendo falar de um termo de algum termo específico de desemprego generalizado. Redes costuma ser adotada por empresas que não têm características das grandes, como instalações volumosas e muitos funcionários, mas o movimento econômico-financeiro é bem elevado. A interligação entre as empresas ligando os funcionários espalhados por todos os lugares. Alguns autores preferem chamar esse tipo de organização de virtual, outros denominam-se de modular. É diferente da rede comercial. Nos tipos de modelos de rede, cumpre-se saber que a colaboração de terceiros é feita por meio de contratos e empreitadas. Isso nos leva a concluir que, com raras exceções, pois a empresa contratante às vezes faz uma parte do projeto, a maioria dos empreendimentos serão terceirizados ou outsourcing. Outsourcing é a mesma coisa que terceirizar, tá? As empresas prestadoras de serviços especializadas, ou seja, as executantes de que se convenceu chamar um pacote de serviços, não se subordinam à empresa contratante, cujos diretores se reúnem esporadicamente para tratar exclusivamente sobre o andamento do projeto. A estrutura organização formal não é visível nas empresas, mas ninguém pode negar sua existência. Existem muitas razões para justificar as mais variadas alterações ou desvios daquilo que foi planejado e organizados. Esse fenômeno é comum em toda a organização humana, pois sempre aparece alguém procurando modificar ou alterar o que existe, o que às vezes uma coisa, mas desde que beneficie a todos os interessados, certo?
Às vezes eles querem modificar só para beneficiar alguns em detrimento de outros, entende? Isso não deve ser como o uso de outras duas técnicas administrativas, que é a administração participativa, todos os que estão ligados à empresa participam das decisões, ou a administração de autogestão empresarial, que toda empresa está sob o controle de trabalhadores ou dos empregados, não confundir com cogestão. Próximo ponto, a organização ou estruturação da empresa deve levar em conta três questões. Sobre essa coisa de estruturação, questão de autoridade, responsabilidade e divisão de trabalho. A autoridade é o direito de mandar e poder de se fazer e obedecer. A responsabilidade é a obrigação de fazer e prestar contas do que foi feito. E a divisão de trabalho é o mais complexo. Ele é considerado como princípio fundamental de organização, e isto é um princípio fundamental da organização e é organizado para existir porque o trabalho do homem é dividido, uma vez que ele não pode fazer tudo. A divisão do trabalho decorre da distribuição da autoridade das responsabilidades nas empresas. Ao dividir o trabalho, estamos departamentalizando, ou seja, divisão é departamentalizar, ou seja, criando diversas seções que executam as funções ou serviços específicos ou próprios. Próximo ponto, o trabalho de departamentalizar é uma empresa costuma ser desdobrado em duas fases. Para departamentalizar, tem que analisar ou tem que sintetizar. A análise é o trabalho de decompor um todo com a finalidade de conhecer as suas partes. No caso da organização, a análise consiste em conhecer cada uma dessas funções ou serviços de acordo com a sua natureza. Daí, depois que conhecer elas, você pode departamentalizá-las, departamentalizar em funções ou departamentalizar o treco em natureza. Por exemplo, a natureza de recursos humanos é uma departamentalização. Síntese, e a síntese é o trabalho de compor todo, reunindo todas as partes conhecidas. No caso de organização, a síntese compreende o agrupamento das funções ou serviços que têm departamentos específicos. Os gráficos da organização apresentam a estrutura organizacional da empresa ou então o movimento ou fluxo de suas atividades. Daí sua classificação em dois tipos de modelos. Os organogramas da estrutura organizacional de uma empresa pode ser representada graficamente por meio de pequenos retângulos, também conhecidos por caixas, linhas indicativas das ligações hierárquicas. Os fluxogramas ou flowcharts servem para designar até um simples rascunho, no qual se faz, por exemplo, os círculos ou retângulos ligados por linhas de forma de flechas, com a finalidade de mostrar como é que a coisa funciona ou se movimenta. O fluxograma serve também para acusar os defeitos ou os erros. Esses gráficos aqui, o sistema de gráficos é zoado. Organogramas e fluxogramas. Eles quase nunca caem. Quer dizer, a única vez que essa coisa cai é quando ele fala qual é a ferramenta. Ele pergunta qual é a ferramenta para classificar estrutura organizacional. Daí tinha um monte de coisa nada a ver e um organograma lá no fundo, no meio. E qual é o gráfico, a ferramenta de administração que fala o fluxo dos trecos. Daí fala fluxogramas. Mó fácil, né? De novo, o fluxograma serve para designar um simples rascunho no qual se faz, por exemplo, uns círculos e retângulos ligados com linhas, que é o fluxo, sabe? As linhas representam os fluxos, em forma de flechas com a finalidade de mostrar como é que a coisa funciona ou se movimenta, a direção das decisões, entende? O fluxograma serve também para acusar os defeitos ou erros ou falhas ou os retralhados ou retrabalhos que acontecem, as demórias ou atrasos e assim por diante. Nesse fato, os eventos acabam representando um custo desnecessário que se produz ou que se faz denominando custo agregado, por causa desses retrabalhos que ficam acontecendo e foram criadas organizações para a defesa dos consumidores como exemplo para impedir isso. Tá aí, próximo ponto, agora a direção. Já foi o planejamento e a organização, agora a direção. Eu achei que não tinha especificado a direção aqui, mas que eu não lembrava das coisas que eu tinha lido, né? Mas tem aqui a direção, daí ela vai falar de administradores e liderança, basicamente. A direção é um processo administrativo que conduz e coordena o pessoal na execução das tarefas e antecipadamente planejadas. Dirigir uma empresa significa conseguir que os empregados executem as tarefas ou serviços pelos quais respondem. A tarefa é um trabalho que se há de se concluir a um determinado tempo ou serviço e é o exercício de funções obrigatórias ou então o de desempenho de qualquer trabalho. Os principais meios de direção empresarial são as ordens ou instruções, isso é um meio de direção. A motivação também é um meio de direção. São esses dois mesmo, direção e ordens. A ordens de instruções é transmitir decisões de subordinados, são dadas ou emitidas pelos encarregados da direção, enquanto o empregado cumpre obedecer executando o que lhe foi determinado. Dois aspectos principais devem ser mencionados a respeito das ordens de serviços.
Quanto à amplitude, que são as ordens gerais, a obrigação de todos os empregados da empresa, ordens específicas, competências de um ou de empregados de empresas. E as ordens de forma são as ordens orais, ou seja, verbais, e as ordens escritas. As verbais são as ordens dadas viva voz aos executores das ações, e as ordens escritas são dadas escritas aos executores. Basicamente isso, a forma verbal escrita. E a motivação é quando o administrador ou dirigente não pode ignorar. Falei administração, né? Quer dizer motivação. E a motivação é quando o administrador, que é o dirigente, não pode ignorar a existência de problema na ação de seus subordinados, pois é certo que a pessoa que trabalha numa empresa deve ter motivos para assim proceder. Ela tem que ter motivos, entende? E podemos dizer que o motivo é qualquer coisa que leva a pessoa a praticar uma ação com motivação. E proporcionar um motivo a essa pessoa estimula ela a agir de maneira desejada que o administrador ou dirigente quer. A melhor maneira de abordar o assunto é fazer um resumo de classificação de motivos em 4 categorias: os motivos de sobrevivência, os motivos de segurança, os motivos de satisfação e os motivos de estimulação. Nesse ponto aqui que vai começar as teorias de motivações das pessoas, né? Os motivos de sobrevivência é continuar a viver, ou seja, comer. Os motivos de segurança é manter-se protegido, ou seja, ter casa. Satisfação é mais emocional, né? Você faz sentir-se saciado, contente ou realizado. E depois a estimulação é quando o cara tem planos para o futuro, é o buscar novos estímulos. Do ponto de vista do administrador, a motivação compreende a criação de condições que proporcionam satisfação pessoal a quem trabalha sob suas ordens. Não é tarefa simples, pois o comportamento humano é complexo. Podemos citar 5 motivações do trabalho das 10 apontadas pelo professor norte-americano William Newman. 1, 2, 3, 4, 5. Elas são. Tratamento humano, trabalho interessante, oportunidade de progredir. Projeção e prestígio social e melhor remuneração. Só isso, né? São essas 5. A melhor remuneração são os bons salários. De modo geral, podemos dizer que um pagamento de bons salários ou altos salários constitui uma boa motivação para o trabalhador, pois é com o dinheiro que ganha que satisfaz as suas necessidades de família e sobrevivência. Essa melhor remuneração pode ser feita de 2 maneiras: ou aumentos progressivos de um desempenho de função, tipo, ou seja, o cara é motivado a trabalhar porque ele vai ganhar, quanto mais trabalhar, ele ganha aumentos progressivos. Sempre vai começar, ele vai evoluir, sempre o seu valor monetário. O aumento de salário, no caso de promoção ou cargo de desempenho, também é uma motivação. Projeção de prestígio social essa motivação é todos nós gostamos de ser alguém no meio de pessoas que nos cercam. Por isso procuramos alcançar certa projeção no meio em que vivemos e competência de dedicação e o trabalho honesto aliado à personalidade do funcionário. A oportunidade de progredir é quando todos os empregados desejam progredir e a empresa oferece a oportunidade de progredir. É lógico que ficam constantemente motivados para o melhor desempenho de suas funções. 4. O trabalho interessante. Ninguém gosta de fazer o que não lhe agrada. Se for obrigado a fazer, provavelmente o fará mal. Cabe ao administrador, com uma boa dose de competência, o papel de tornar agradáveis e interessantes as tarefas de seus subordinados. Em tratamento humano, o empregado não deve ser confundido com os equipamentos de produção. O administrador deve criar motivações para o trabalhador desempenhar o conteúdo ao contento de suas obrigações, as relações familiares e sociais, as condições de vida e de saúde, passatempos favoritos, vida religiosa, etc. São importantes para o trabalhador e o administrador deve observar esses fatores e procurar, dentro das possibilidades da empresa, proporcionar ao colaborador e não mais funcionário a satisfação de seus desejos e interesses. Comunicação agora. Sobre comunicação, que é o terceiro, o que é isso? Comunicação é o terceiro treco de liderança, né? De direção. É necessário comunicação para comunicar os trecos. Ou seja, para as pessoas entenderem as ordens, certo? O que eu falo de comunicação? Tem uma esquematização aqui. Não vou ler a esquematização. O que eu falo? Eu quero muito pular a comunicação, droga. Vamos ler um básico. Comunicação pode ser considerada como processo de transmissão de informações ou mensagens. A conceituação apresentada revela que o processo de comunicação envolve a informação baseada em dados transmitida, por exemplo, pelo dirigente A, que se chama emissor, para um funcionário que é receptor, que recebe a mensagem e entender o verdadeiro sentido da informação transmitida pelo emissor. Daí começa a explicar aquela coisa de comunicação que passa em todos os concursos. O emissor deve codificar a mensagem. Eu mandei uma mensagem codificada, pode ser numa língua ou pode ser no método lei e outras coisas. Ela daí transformando ela de forma especial para ser transmitida. O canal de transmissão. O receptor
vai receber essa mensagem em forma de código. E quando ele recebe ela em forma de código, ele é necessário ela decodificar. A decodificação significa entender, traduzir a mensagem. Por exemplo, se ela estivesse em inglês, ele traduzir a decodificação seria entender essa coisa, ou seja, para uma língua que ele entende, ou seja, português. A mensagem. Daí, decifrando essa mensagem, ele significa que pode ser, na verdade, pode ser por causa de ruídos no canal, pode ser que ela não tenha entendido completamente, por isso que ela é necessário um feedback para dizer que, para transmitir que ela recebeu de verdade e entendeu o que a mensagem era. Um retorno da informação é chamado de feedback. Os meios de comunicação utilizados para a transmissão em empresas de informação normalmente são mais diversos e existem questões dessas coisas, mas normalmente eu não vi elas na Unesp, que é a que é o mais fácil concursos, mas eu já vi elas em questões da IBFC também. Essa coisa de meio de comunicação. Eu não vejo, só vi nessas duas. Nessas duas. Nunca vi na FGV, nunca vi na IBFC. Bom, basicamente as linhas de comunicação são telefones, interfones, intranet e correio eletrônico. Ordens de serviço, comunicados, avisos, cartas e memorandos. Mas nunca aparece essas coisas aqui. Normalmente só fala ou o telefone, ou a internet, ou tipo, não precisa colocar a internet, pode colocar a intranet ou e-mail. E outro é o ordem mesmo, vocal. Presencial, entende? As linhas de comunicações entre indivíduos para a transmissão de informações relacionadas com a tarefa administrativa são chamadas de canais. Ao conjunto de canais existentes ou possíveis num grupo de pessoas, o departamento dá-se o nome de rede. Agora vamos pular essa coisa de comunicação que eu já li bastante. Daí tem um treco que eu nunca vi falar quando eu estudei administração agora. Coordenação, o que é isso? Segundo Henry Fayol, o Henry Fayol aparece em todo canto, né? A coordenação tem por fim ligar, unir e harmonizar todos os dados esforços, e a coordenação deve estar presente em todos os fases da administração, isto é, quando se planeja, organiza, dirige e controla uma empresa. Espera um pouquinho, pausa.
Quanto tempo será que deu de pausa, né? Não sei, não estava contando quando eu pausei. Voltando. Coordenação. A coordenação tem por fim ligar, unir e organizar todos os atos e esforços. A coordenação deve estar presente em todas as fases da administração. Isto é, quando se planeja, organiza e dirige ou controla uma empresa. Daí começa coisas que mais caem dessa coisa aí de liderança, de administração, né? A liderança. A liderança faz parte da personalidade de um administrador, ele precisa ser um condutor ou guia de seus subordinados, embora o administrador tenha o poder de admitir, promover e demitir e exigir dos funcionários a prestação dos serviços por força de sua autoridade, ele terá maior sucesso nos resultados de cada um se souber conduzi-los como um líder. A liderança está baseada no prestígio pessoal do administrador e na aceitação pelos dirigidos ou subordinados. Três fatores, pelo menos, influem no poder de liderança de um administrador: posição hierárquica, status, competência funcional e personalidade. Liderança. Ou seja, como é que esse líder é efetivo? Um líder pode ter ganhado seu poder por status hierárquico, ou seja, ele é decorrente de sua autoridade ou direito de mandar que ele ganhou. Competência funcional é o resultante de seus conhecimentos gerais e especializados, a cultura geral e técnica. E a personalidade dinâmica é produto de suas características e qualidades pessoais, ou seja, aspecto físico, temperamento ou caráter. Aspecto físico considerado, isso é horrível. Toma decisões. As escolhas que fazemos quando nos defrontamos com várias alternativas ou diversas ações, num curso de ação escolhemos o caminho a seguir, decidimos o que fazer. Na administração, as empresas em que o fluxo de informação é muito grande, devemos observar que somente isso não resolve os problemas internos e externos. O controle, conforme Littauer diz. A informação é uma propriedade das pessoas e não das mensagens recebidas e expedidas por elas. Essa propriedade decorre de nossa faculdade de perceptiva ou ainda da existência da capacidade que possuímos de conhecer as coisas tanto pelos sentidos audição, olfato e paladar, visão e tato, como pela consciência particular e lúcida do homem. Exposto essa definição aí da informação, podemos dizer que, identificando um problema, resta-nos tomar decisão para resolvê-lo. A informação. O problema identificado é enviado para o nosso poder de decisão, no qual deve ter uma espécie de banco de soluções, e esse banco já deve ter dados e soluções para esses problemas semelhantes que foi lá encaminhado. O estudo de teoria e tomada de decisões é bastante complexo e muitas vezes a solução que julgamos mais acertada fracassa completamente. Dessa forma, saber ou ter conhecimento das informações é um grande passo para tomar decisões administrativas. Se não entendeu, basicamente não repita as coisas que fracassaram. E para terminar, o controle, né? O controle são 2 páginas. São 3 páginas de controle. Sim. Controle é o processo administrativo que consiste em verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas, bem como assinalar as faltas e os erros, a fim de repará-los e evitar a sua repetição. As características de controle administrativo são maleabilidade, possibilitar a introdução de mudanças decorrentes de alterações nos planos e nas ordens, instantaneidade e correção. A instantaneidade é acusar o mais depressa possível as faltas e os erros verificados. A correção é permitir a reparação das faltas e dos erros, evitando a sua repetição. Além dessa característica de um controle eficiente, não podemos ignorar alguma classificação de controle principalmente mais importantes. Primeira fase de controle de serviço administrativo, que é controle de serviço administrativo é quando o planejamento, execução e apuração de resultados. Planejou, fez, e depois verifica o que decodiu, qual foi, se for bom e ruim os resultados. Classificação do controle de quanto ao tempo. Primeiro você vê antecedente, quanto ao tempo é sobre antecedente, concomitante, subsequente, ou seja, depois que fez a coisa, antes que fez a coisa, ou ao mesmo tempo, enquanto está fazendo a coisa, ou faz o controle. Isso aqui normalmente não são esses nomes, não. Classificação de controle quanto à duração do controle é temporário ou permanente. E a classificação de controle quanto ao processo. O processo por padrão, ou seja, critérios ou normas de serviços. Daí você vai lá e controla vendo se todas essas coisinhas estão nas normas ou os critérios que foram criados pela própria empresa. A avaliação de desempenho, que é simplesmente criar aquelas tabelinhas e comparar e medir, verificar os resultados das coisas. E a correção de desvios, corrigir os planos ou modificar os objetivos e mudar o pessoal. No primeiro processo de controle é o estabelecimento de padrões. Entendemos
por padrões e critérios ou normas estabelecidas mediante as quais os resultados podem ser medidos ou avaliados. Padrões físicos expressos e ordem pessoal. Os padrões físicos são quantidade de produtos ou mercadorias de produzir, unidades de serviços de executar, e homens hora de trabalho e quantidade de vendas. Coisas podem ser mensuradas. Expressos em dinheiro são os exemplos de custos de produção, valor de investimentos, custos de serviço e valor de receitas. Isso aqui são meias variáveis. E o ordem de pessoal são exemplos de atuação dos empregados, a reação dos clientes e a opinião do público. Segundo, daí esses eram as coisas do primeiro. No segundo processo, é assim. A avaliação de desempenho significa comparar, medir ou verificar os resultados obtidos em relação ao padrão estabelecido. Contudo, nem sempre podemos estabelecer padrões e também temos dificuldades em avaliar o desempenho dos executantes. Todavia, sempre que possível, devemos fazer tentativas de um controle eficiente ou razoável para a garantia de uma administração. No terceiro ponto, o terceiro processo de controle é a correção dos desvios, tem por fim modificar os planos ou padrões ou serviços e alterar os objetivos ou então, se for o caso, designar novos empregados para execução, selecionar ou treinar outros trabalhadores ou ainda, em última instância, contratar novos empregados em substituição dos antigos que se revelaram incapazes de satisfazer os padrões de trabalho que foram estabelecidos. Conforme Harold Contz, e são os 5 tipos de padrões: padrão físico, custo, capital, receita e imponderáveis. Eu vou ler só esse padrão imponderável que eu não conheço. Padrões imponderáveis, também chamado de não avaliáveis ou intangíveis, são... entendi. Imponderáveis é que não dá para pesquisar, não dá para falar nada deles, eles são muito confusos. São os mais difíceis de estabelecer, de fato, eles são os expressos em termos monetários ou em dinheiro. Eles não são expressos em termos monetários em dinheiro, ou tampouco físicos, tornando-se praticamente impossíveis. Não dá para mensurar em dinheiro, não dá para mensurar em físico, então não dá para elaborar esses padrões. Por isso a avaliação de desempenho também é chamada de tarefa complexa. Não entendi. Existem outros meios pelos quais a administração de uma empresa procura controlar o seu desenvolvimento operacional, tais como orçamento, demonstrações, tabelas estatísticas, relatórios, auditoria interna, auditoria externa e observação de pessoal. Está em outras coisas de controle externo. O orçamento é a formulação de planos ou programas em termos numéricos para um exercício futuro. Demonstrações de tabelas estatísticas, movimento de vendas e demonstrações, recebimento e pagamentos, e movimentos bancários, etc. Relatórios de exposição escrita sobre diversos aspectos. Relatórios de diversos aspectos das operações da empresa. Auditoria interna executada por contadores designados para tal fim empregados pela empresa e auditoria externa executada por contadores da fora da empresa e contratadas pela administração, ou a observação pessoal, que é a presença do administrador para controlar, visando acompanhar o trabalho de seus próprios subordinados. Assim termina essa coisa da administração com o PDCA.